Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Tudo. If I give you $1, and I say, is this a good dollar? And you look at it, it has to look pretty much like a real dollar, or you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation. Se eu lhe der $1 e digo, este dólar é verdadeiro, e você olha nele, teria que parecer bastante com um dólar verdadeiro ou você não acreditaria nisso, está certo? Por isso, terá que ser uma imitação muito boa. And Jesus said the two spirits in the last days would be so close that it would deceive the very elect if possible. Religious people. Este Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos a ponto que enganaria o próprio eleito, se possível, o povo religioso. Now remember, now there ain't nothing out there in them old cold formal outside they have just the form of godliness, you see. Agora lembre-se, agora não há nada lá naquelas frias formais, por fora tem apenas forma de piedade. Veja você. But these two spirits are real spirits to be so close to deceive the very elect, how he's working side by side. In the last days. Mas estes dois espíritos, os espíritos verdadeiros, seriam tão parecidos a ponto que enganaria o próprio eleito do modo que estariam operando lado a lado nos últimos dias. Did Jesus say that? He did. Jesus disse isso? Disse. Now watch, friends, we'll draw you a little picture. I want you to look at here just a minute and give me your undivided attention. Because we're going to give you a parable. And then you see it. Agora observem, amigos. Farei uma pequena ilustração para vocês. Quero que vocês olhem para cá só um minuto. E prestem atenção ininterrupta, porque vou contar-lhes uma parábola e então vocês verão isso. Now in the Reader's Digest, it wrote up there, I was standing out there. We had 2,700 people waiting to get prayed for standing out there. You read the article. Agora no Reader's Digest, estava escrito lá e eu me encontrava lá. Estávamos com 2.700 pessoas esperando para receberem oração que se encontravam lá. Vocês leram o artigo. And a man come down from Canada. And he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins of serious brain disease that drawed his little hands in like this and drawed his legs up under it. And they said there's not even an operation or nothing can be done. E um homem veio do Canadá e tinha um menininho que tinha estado na Mayo's e na John Hopkins, uma enfermidade cerebral grave, que contraía suas mãozinhas assim e contraía suas pernas debaixo dele. E disseram, nem mesmo a operação, nem qualquer coisa que possa ser feito. So he took it back to Canada and said, I'm not whipped yet. Então o levou de volta para o Canadá. Ele disse, ainda não estou derrotado. You get November's issue of the Reader's Digest, and it's called the Miracle of Donnie Martin. Vocês têm a edição de novembro da Reader's Digest. Chama-se o Milagre de Donnie Morton. And then it said that in there that the man said, I'm not whipped yet, because I know a faith healer named William Branham that caused two of my friends who was deaf and dumb to speak and hear. E então ele disse que esse homem disse, ainda não estou derrotado, porque conheço um curador da fé chamado William Branham,
que fez 2 amigos meus, que eram surdos e mudos, falarem e ouvirem. And they called to try to find where I was at in America yet. And I was over in Costa Mesa, California. E telefonaram para tentarem descobrir onde eu estava ainda nos Estados Unidos. E eu estava em Costa Mesa, Califórnia. And it's this article, when you read it, get ready to cry. It just breaks your heart. E é um artigo, quando você ler, prepare-se para chorar, simplesmente partirá seu coração. How he went through snowdrifts and everything else with that baby. Da forma que ele atravessou neve acumulada pelo vento e tudo mais, com aquela criança. He said, be careful, Donnie. He said, now we're not defeated. And the little boy couldn't even smile hardly. He was so afflicted. He said, we're not defeated. We'll go and ask God. We'll go to God's prophet and ask him. Ele disse, cuidado, Donnie. Disse, agora não estamos derrotados. E o menininho nem conseguia sorrir, quase que não, de tão doente que estava. Disse, não estamos derrotados, vamos pedir a Deus. Chegaremos até o profeta de Deus e pediremos a ele. So then they come through the snow. And they finally got down there, and the mother was coming with them, and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back. De modo que atravessaram a neve, e até que enfim chegaram lá, e a mãe vinha com eles. E não tinham dinheiro suficiente para virem de avião, por isso mandaram a mãe de volta. And the boy and daddy had to come on a bus, and how they rode all the way from Winnipeg, Canada, to Costa Mesa, California. E o menino e o pai tiveram que vir de ônibus, e da maneira que vieram desde lá de Winnipeg, Canadá, até Costa Mesa, Califórnia. And they got in there broke, and the father tells about how they had to change the little diapers on the little boy about 7 or 8 years old, just perfectly helpless. E chegaram lá sem dinheiro e o pai conta a respeito de ter que trocar as fraldas dele, menininho com cerca de 7 ou 8 anos, completamente incapaz. And how he couldn't get a chance to eat or nothing, and said his little boy could just hear him talk, and he could tell the way his eyes looked that he was trying to smile, you know, and know that he's telling different sights he was seeing over in America. E como ter chance de comer ou nada, e disse que seu filhinho apenas podia ouvi-lo falar. Eu podia notar da maneira que seus olhos olhavam que ele estava tentando sorrir, você sabe. E saber que ele falava de diferentes vistas que estava vendo nos Estados Unidos. And when they got him there to California, they said to the traveler's aide what he'd come to see, and he said, come to see a divine what? And a big question mark. Of course, you can imagine what America said about it, you see. E quando chegaram lá à Califórnia, contaram para o assistente de viagem o que ele veio ver. Ele disse, veio ver um divino o quê? E uma grande interrogação. Claro, vocês podem imaginar o que os Estados Unidos disseram a respeito. Veja você, veja. That's us, you see. We're so smart, we know everything, you know, and there's no need telling us anything. We got it all wrote down. É assim que somos, veja. Somos tão inteligentes, sabemos tudo, você sabe. E não precisa nos contar nada, temos tudo escrito, está vendo? So then, a divine what come all the way from Winnipeg, Canada? Well, they thought that was horrible. De modo que, então, um divino o quê? Veio de lá, de Winnipeg, Canadá? Ora, acharam que isso era horrível. Anyhow, the newspaper attached a car and sent him over there. De qualquer maneira, o jornal pegou um carro e o enviou para lá. And he said when they got to the line, where was that? Said 2,700 people was waiting to be prayed for. Ele disse que quando chegaram na fila, no ponto que estava, disse que 2.700 pessoas estavam esperando para receberem oração. But say when they seen that deformed little boy and that poor daddy with his cap on, his raggy coat, said everybody just step aside and give him his place. Mas disse que quando viram aquele menininho deformado, mirrado de aparência, e aquele pobre pai de boné, seu casaco esfarrapado, disse que todos ficaram de lado e deram-lhe o lugar. When he gets the platform, it's against the rules to swap a prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card. Quando ele chegou na plataforma, é contra a regra trocar de cartão de oração. A pessoa tem que vir à reunião e pegar seu próprio cartão. If you're ever caught in the line swapping prayer cards on somebody else, the prayer card's dishonored. See? Se for pego na fila trocando o cartão de oração com outra pessoa, o cartão de oração perde o valor, está vendo? Because you must come hear the instructions and know how to receive it. It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come get it yourself. So Porque precisa vir para ouvir as instruções e saber como recebê-lo. Depende de você. Não se pode pegá-lo para outra pessoa. Tem que vir e pegar para si próprio para que ouça. Some big person said up, well, I don't believe nothing in this thing, but maybe if he heal me, see.
And then that causes a fuss at the platform, so they just call that thing out before he gets there. Certa grande pessoa disse-se, bem, não acredito muito nesta coisa, mas talvez se ele me curar, eu... Você está vendo? E então isso causa agitação na plataforma. Então eliminam isso antes que chegue aí. So when the father started on the platform, ahead of the people, Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. He said, then I'm sorry, sir. He said, you'll have to wait. Então, quando o menino começou, ou o pai começou a se adiantar na plataforma, na frente das pessoas, Billy pediu-lhe o cartão de oração. Ele não tinha um. Disse, então, sinto muito, senhor. Disse, terá que esperar. He said, all right. Said, I'll wait. Said, I'll just take my turn like the others. And said, I didn't know I had to do this. Ele disse, muito bem. Disse, esperarei. Disse, esperarei a minha vez, como os outros, então. Disse, não sabia que tinha de fazer isto. And so I was talking to someone. I happened to hear it. I seen that father go away, and I said, what was the matter? He said, he didn't have a prayer card. E então eu estava falando com uma pessoa, ouvi isso por acaso. Vi aquele pai ir e eu disse, o que houve? Ele disse, ele não tinha cartão de oração. And something said to me, bring him back. So I said, bring him here. E algo me disse, traga-o de volta. Então eu disse, traga-o aqui. And the father come up and the tears running down his face, needing shaving. And he walked up. And here's the Reader's Digest said, E o pai subiu, e as lágrimas rolando no rosto, precisava fazer a barba. E ele se aproximou, e eis o que o Reader's Digest disse. Está vendo? I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby, told the baby where it was from. It had been to Mayo's clinic, all about what was the matter with it, how sick it had been and everything. Não fiz perguntas, mas olhei direto para o rosto do menino. Disse de onde o menino era, que tinha estado na clínica Maios, e tudo que se tratava do que havia de errado com ele, quão doente esteve e tudo mais. And so the father started crying and started to leave. And said he started off the platform and he turned around and he said, that's right, sir. He said, but will my baby ever live? I said, that I can't say. E então o pai começou a chorar e começou a ir-se. E disse que começou a descer da plataforma e virou-se, ele disse, isso mesmo, senhor, ele disse, mas meu menino chegará a viver? Eu disse, isso não posso dizer. I said, just a moment. I've seen a vision appear. I said, you won't want to believe this because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain. But I'll tell you what you do. Eu disse, só um momento. Vi uma visão aparecer, eu disse, o senhor não vai querer acreditar nisto porque tanto a Maios como a Hopkins disseram que aquela operação não poderia ser realizada nesse cérebro. Mas eu lhe direi o que fazer. You tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next 3 days, you're going to meet a black-headed woman on the street. And that woman's going to ask you what's the matter with that baby. O senhor, amanhã, o senhor simplesmente siga em frente com esse menininho. Dentro dos próximos 3 dias encontrará uma mulher de cabelos pretos na rua. E essa mulher irá perguntar-lhe o que há com esse menino. And then she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation. And you won't want to believe it because that Mayo's turned it down and says it's impossible to be done. E então ela irá contar-lhe sobre certo doutor do interior por aqui que pode realizar aquela operação. E o senhor não irá querer acreditar porque a Maios não quis tratar e disse era impossível ser feito. But that's the only chance your baby has through the power of God, the mercy of God, and that operation. Mas essa é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus, a misericórdia de Deus e essa operação. Now, if you believe me to be his prophet, go do as I tell you. Like putting the figs on Hezekiah and so forth. Agora, se crer que sou profeta dele, vá fazer como lhe digo, como que colocar os figos em Ezequias e assim por diante. He turned around and said, thank you. Walked off. Ele virou e disse, obrigado, foi-se. 2 days or more passed, and he was down the street one day, and a lady walked up and said, what's the matter with your baby? 2 dias ou mais se passaram, e ele estava na rua um dia, e uma senhora se aproximou e disse, o que há com o seu menino? He said, it's got a brain disease, and he's going on talking like that, and, well, they thought it was awful bad, you know. Disse, tem uma doença cerebral, e ele continuava a conversar assim, e, bem, eles acharam que era terrível, você sabe. So, he said, just a few minutes, something taking place. She said, sir, I know someone who can do that operation. Então ele disse que dentro de só alguns minutos uma coisa aconteceu. Ela disse, senhor, conheço uma pessoa que pode fazer essa operação. He said, lady, look, Mayo brothers give it up.
and said it can't be done. Said a man up here is praying for it named Brother Branham. Said he's made a prayer for the baby. Ele disse, senhora, veja, a Irmãos Maio desistiu e falou que não pode ser feito. Disse, um homem aqui esteve orando por isso, chamado Irmão Branham. Disse, ele fez uma oração pelo menino. And he said, wait a minute, black-headed, wearing a gray coat suit. Said, that's her. Said, where is that doctor? And he told him, took him up there, and the doctor performed the operation. The baby got well. Ele disse, espere um minuto. De cabelos pretos, usando casaco cinza. Disse, é ela. Disse, onde fica esse médico? E contou-lhe. Levou-o lá e o médico realizou a operação. O menino ficou bom. Now, that comes through the Reader's Digest, you see. And Mayo Brothers called me in on an interview for that. Agora, isso saiu no Reader's Digest. Veja você. E a Irmãos Maio me chamou sobre uma entrevista para isso. Said, Reverend Branham, what did you do to the baby? I said, nothing. I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it. Disseram, Reverendo Branham, o que o senhor fez com o menino? Eu disse nada, nem toquei nele. Só disse o que Deus me disse para dizer-lhe. Esse homem obedeceu. Now, the funny thing about it, about 2 weeks after that, or 2 weeks before that, or 3, in the Reader's Digest, maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through. Agora, o engraçado foi que umas 2 semanas depois disso, ou 2 semanas antes disso, ou 3, na Reader's Digest, talvez um mês antes, saiu o artigo da senhorita Pepper. Now, she's a genuine witch or a medium. Now, there's a real one, and there's somebody impersonating. Agora, ela é uma feiticeira genuína ou médium. Agora, há a verdadeira e há alguém imitando. They've had that woman since 1897. She's over 100 years old now, in New York, both deaf as a post. Estão com essa mulher desde 1897. Ela tem mais de 100 anos agora, em Nova York. Ambas surdas quanto um poste. The Reader's Digest, I think it will come along about 2 months or a month before mine. You can find it, the early fall. A Reader's Digest pega, acho que saiu uns 2 meses ou um mês antes do meu, e você pode encontrar em princípios de outono. Mr. Baxter had it here the other day. If I'd thought of it, I'd had him, I know I was going to say this, I'd had it with it, and I can get it for you. And it give about 12 or 14 pages. O Sr. Baxter estava com ele aqui o outro dia. Se tivesse pensado nisso, eu teria pedido para ele, ou soubesse que iria dizer isto, eu teria conseguido ele. Posso consegui-lo para você. E apresenta umas 12 ou 14 páginas. She was just an ordinary housewife, and she fell into a trance one day while in suffering, and she began to speak to the dead. Ela era apenas uma dona de casa normal, e caiu num transe um dia, enquanto em sofrimento, e ela começou a falar com os mortos. And they've had that woman all over the world. Everywhere. E estiveram com essa mulher em todo o mundo, em todo lugar. They took her to England, changed her clothes even many times, and did slip-ups and things, and got over there and disguised someone with a mask on her face, a Greek, and played out like he was an Englishman. And she told him all about it, and he wanted to call one of his dead partners. Levaram-na para a Inglaterra, até trocaram sua roupa, muitas vezes, e para ver se havia deslize e coisas assim, e foram lá e disfarçaram uma pessoa com uma máscara no rosto, um grego, e agiram como se fosse inglês. E ela contou para ele a respeito de tudo. E ele queria chamar um de seus companheiros falecidos. Now the only thing, all over the world, and here's the Reader's Digest, said there, here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed. Agora, a única coisa que ela, por todo o mundo, e aqui a Reader's Digest disse lá, aqui algumas noites atrás, ou alguns meses atrás, que uma coisa dessas foi desmascarada. A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother, and the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth. Lots of people impersonating a medium. Era para um homem beijar a mão do espírito de sua mãe, e no dia seguinte foi provado no tribunal da polícia que ele só beijou um pedaço de pano. Muita gente imitando um médium. There are only these little old readers sitting out on the side of the street, which are not mediums in the beginning. They're nothing but bogus impersonators, but there is a real medium. São apenas estes leitores que se encontram do lado da rua que, para começar, nem são médiums. Não passam de falsos imitadores, mas há o médium verdadeiro. And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. E nós, as pessoas religiosas, temos muitos imitadores em ambos os lados. Now, hold still for a few minutes. Now notice,
that Miss Pepper is a real medium. Agora, fique calmo por uns minutos. Agora note, aquela senhorita Pepper é médium verdadeira. And the magazine said, here's one thing that can be assured, that when a man dies, he isn't dead, he's living somewhere, because that woman calls her spirit back and talks to the people. E a revista disse, aqui está uma coisa de que você pode estar certo que quando alguém morre, não está morto. Está vivo em algum lugar, porque aquela mulher chama o espírito deles de volta e conversa com as pessoas. Now what does she do, Brother Branham? Do you believe it? Yes, sir. The Bible says so. That's the reason I believe it. Agora, o que ela faz, irmão Branham? O senhor crê nisso? Sim, senhor. A Bíblia diz que sim. É por esse motivo que creio. And she is of the devil. Spiritualism is the devil's trick. E ela é do diabo. Espiritismo é o truque do diabo. Now notice. Now watch them, and then you ought to see the letters flying to me then, when my article followed hers. Agora notem. Agora observe os dois. E então você deveria ter visto as cartas me inundarem então quando o meu artigo saiu em seguida ao dela. Isn't it strange that just before the end of time God spoke these things and the Reader's Digest is published in every language under heaven? See? Não é estranho que pouco antes do fim do tempo Deus falou estas coisas e o Reader's Digest é publicado em cada língua debaixo do céu. Está vendo? Notice. Isn't it strange they followed one another? Note. Não é estranho que um seguiu o outro? Now here come letters in and said, Brother Branham, that proves you're nothing but a medium. So that proves it. Look here. You told that woman where she'd go to find. Look at this one. Agora, aqui chegaram cartas, diziam, irmão Branham, isso prova que o senhor não passa de um médium. Diziam, isso prova. Veja aqui, o senhor disse àquela mulher onde ela ia encontrar. Ver esta mulher? And I said, wait a minute. I got an official letter out, pardon me, to send to the people. Eu disse, espere um minuto. Tenho uma carta oficial pronta, perdoe-me, a ser mandada para as pessoas. I said, how little you preachers know. I said, instead of baptizing your body, you need your brains baptized. That's right. You don't stop to think of things. You don't try to consider it. Eu disse, como vocês pregadores conhecem pouco. Eu disse, em vez de batizarem o corpo, precisam da mente ser batizada. Isso mesmo. Vocês não param para pensar nas coisas. Vocês não procuram considerar isso. That's the same way they did in the other days. Essa é a mesma coisa que fizeram nos outros dias. They seen Jesus. They know he know the secrets of their hearts. He knows what they was doing like that. And they said he's the chief of the devils. He's the Beelzebub, the best fortune teller in the world. Eles viam Jesus, sabiam que ele podia. Ele conhecia os segredos de seus corações. Ele sabia o que eles estavam fazendo daquela maneira. E eles disseram, ele é o principal dos demônios. Ele é Beelzebu, o melhor adivinho do mundo. They didn't stop to try to figure it out to see that was the Son of God. They wasn't spiritual enough to know it. Eles não pararam para tentar entender, para ver que era o Filho de Deus, não eram suficientemente espirituais para saberem disso. That's it. They read over the thing. É isso, eles leram a coisa por cima. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule and so forth, but they look at it as a second coming. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém, montado num jumento e assim por diante, mas eles estavam olhando para a segunda vida. And the same thing today, they're looking over the top of the real thing. E é a mesma coisa hoje, estão olhando por cima da coisa verdadeira. Hallelujah! That's right. I know what God's here this afternoon. Now, I don't take a lot of your time, but you got to see this, friends. Aleluia! Isso mesmo. Sei que Deus está aqui esta tarde. E sei que estou tomando muito o seu tempo, mas você tem que ver isto, amigo. If I never see you again, you got to know what demons are. You got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the things. Se eu nunca mais o ver, você tem que saber o que são demônios. Você tem que saber o que é verdade e o que é erro. E são tão parecidos, tem que se separar a coisa. Now remember, it ain't going to be out there something way over on this side, like the Pharisees or something way back on that side. It's right up here in the door. Right near it. Watch it. Agora lembre-se, isso não estará lá longe, algo bem distante deste lado como os fariseus ou algo bem distante daquele lado. Está bem aqui na porta, bem perto. Observe isso. Now if I took, let's take them two cases. Agora, se eu tomemos os dois casos. If I took and give you the dollar,
Now, if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it. Se eu pegasse e lhe desse o dólar agora, se eu lhe desse um dólar falso, usaremos uma parábola para que possa ver. The first thing that you'd do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you'll feel it and see what it's made out of. Is that right? A primeira coisa que você faria, se for inteligente, se pegar um dólar e olhar nele, em primeiro lugar você passará o dedo nele para sentir e ver de que foi feito. Está certo? You'll look at what it's made out of. You look at its worthiness. Você verá de que foi feito, você olhará o seu valor. A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, you see? O dólar verdadeiro não é feito de papel, é parte de papel, parte de seda. Veja você. And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication. E em primeiro lugar, você terá que olhar para o valor dele. Essa é a primeira indicação. And now let's take her over on this side and take the Lord over on this side that's dealing with us. E agora vamos tomá-la deste lado e tomar o Senhor deste lado, que está tratando conosco. Now look, the first thing you have to notice, everything, watch your article. Agora olhe, a primeira coisa que você tem que notar, tudo, observe o seu artigo. In the 50-some-odd years of her fortune-telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it. Nos 50 e tantos anos de adivinhação dela e de chamar os espíritos dos mortos, nenhuma vez ela mencionou Deus, Cristo, cura divina, libertação, juízo ou nada. Nada mais que galhofa e insensatez nisso. But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it. Mas deste lado é constantemente Deus, juízo, vinda de Jesus, cura divina, poder de Deus, libertação. Veja o valor disso. You don't see fortune tellers and witches out preaching the gospel? What's the matter with people? My! Não se vê adivinhadores e feiticeiras pregando o evangelho? O que há com o povo? Que coisa! Notice, and the real thing to do, if you want to find out what's your real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint. Note, é a verdadeira coisa a se fazer se você quiser descobrir se é um dólar verdadeiro ou não. Se é tão parecido com ele, pegue os números dele e mande à Casa da Moeda. And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right? E se houver números lá que correspondam com esse, tem um dólar de prata esperando por ele. Está certo? Well then, brother, take what she did and take it back to the Bible, you'll find it's the witch of Endor. Bem, então, irmão, pegue o que ela fez e leve isso à Bíblia. Você ficará sabendo que é a feiticeira de Endor. And you take what's here, you'll find it back, it's on the book here in the mint. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. E você pega o que está aqui, você encontrará isso, está no livro aqui na Casa da Moeda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certainly his same work. He didn't go and frolic and nonsense with people. It was for some good to help somebody, to lead them to God. Certamente, a mesma obra dele. Ele não foi com insensatez e disparate com o povo, foi para o bem, para ajudar alguém, para guiá-los a Deus. Amen. I'm not amening myself, but amen means so be it. And I believe it. I know it's the truth. Amém! Não estou dando amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja. E creio nisso. Sei que isso é a verdade. Now notice, here you are. I'll quickly now, because I don't want to keep you no longer. Agora note, aqui está. Agora, rapidamente agora, porque não quero segurá-los mais. Here, let's give a little picture here, a little mental picture. Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. Aqui, vamos apresentar uma pequena ilustração aqui, uma pequena ilustração mental. Aqui está um córrego que passa bem por aqui, bem por este caminho, passando pela vida. Now watch, it's a channel. Give me your undivided attention now so you won't miss this. Agora observe, é um canal. Dê-me sua atenção integral agora, para você não falhar em entender isto. Right down like this. Now in this little channel here dwells mortal beings, you and I. Diretamente assim. Agora, neste pequeno canal aqui, habitam seres mortais, você e eu. Now in there, let's look what it is. It's a mass of folly and everything else, but once in a while you see a light. Agora, aí, vamos ver o que é.
É um monte de insensatez e tudo mais. Mas de vez em quando vê-se uma luz. You see blackness and streaks, that gaiety and carrying on, devils getting the people. Vê-se escuridão e ruas com farra e comportamento indevido, demônios pegando as pessoas. Oh, they dress fine, mind, highly cultured as they can be, polished scholars, but still the devil. But there's born again sitting in there. Ó, trajam-se bem, que coisa. E cultos o tanto quanto possam ser eruditos, polidos, mas mesmo assim o diabo. Mas tem gente que nasceu de novo que se encontra aí. Now, these people in this channel is influenced from two different sides. Agora, estas pessoas neste canal são influenciadas por dois lados diferentes. Now, on this side, going this way, there's a Trinity. And on this side, going this way, there's a Trinity. Agora, deste lado indo nesta direção, há uma trindade. E deste lado indo nesta direção, há uma trindade. Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there. Agora, em primeiro lugar, deste lado, estão as almas dos injustos. Quando alguém morre, vai para um lugar aguardando juízo. Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão lá. The next is demons. The next is the devil in hell. Going up the first, now them in there is ghosts. Spirits of dead. A seguir são os demônios. A seguir é o diabo e o inferno. Subindo os primeiros, agora, os que estão aí são espíritos de gente morta. Man that never repented, they're waiting for the judgment. Que nunca se arrependeu. Estão esperando o juízo. The only thing they know is folly and what they did. A única coisa que conhecem é insensatez e o que fizeram. Now up here, these Christians are influenced from above. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. This is parable. Esta é uma parábola. Up here is another ghost, the Holy Ghost, the ghost of a man, Christ Jesus. Aqui em cima está um outro espírito, o Espírito Santo, o espírito de um homem, Cristo Jesus. The Holy Ghost influences His church in this realm of mortal. O Espírito Santo influencia a igreja dele neste estado dos mortais. The devil, by these spirits, influences man. O diabo, por estes espíritos, influencia o homem. Now look, the next is angels. The next is God. Agora veja, a seguir são os anjos, a seguir é Deus. Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean? Agora, todo mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Você está vendo o que quero dizer? Now what that woman done, she broke into that realm. Agora, o que aquela mulher fez? Ela entrou naquele estado. And she's speaking to those demon-possessed men who were beginning, the spirits of those fallen angels that repented not back in the beginning and allowed their beings to be possessed with them, and they're waiting for judgment. E estava falando com aqueles possuídos por demônio que eram, no princípio, os espíritos daqueles anjos caídos que não se arrependeram lá no princípio e permitiram que seus seres fossem possuídos por eles e estão esperando o juízo. And these over here are influenced and born again by the Spirit of God. E estes aqui são influenciados e nasceram de novo pelo Espírito de Deus. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done, God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shines from that earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years to have no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.